Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 17 de junho. Supremo retoma julgamento de lei sobre repasse de dados telefônicos para investigações de tráfico de pessoas. Para o relator, ministro Edson Fachin, a norma é válida. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. STF começa a julgar se cláusulas de acordos coletivos podem integrar contratos individuais de trabalho. Mortes por Covid-19 no sistema prisional cresce quase 17% nos últimos 30 dias. Ministro Alexandre de Moraes mantém fiança de R$100 mil a deputado Daniel Silveira por mau uso de tornozeleira eletrônica. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento de ação que questiona a norma que permite a delegados de polícia e membros do Ministério Público requisitar dados telefônicos em investigações de tráfico de pessoas, independentemente de autorização judicial. Está em discussão o trecho de uma lei de 2016 que trata da prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e estabelece que as operadoras telefônicas têm até 24 horas para atender às requisições de delegados de polícia e integrantes do Ministério Público, independentemente de autorização judicial. A Associação Nacional de Operadoras Celulares, autora da ação, argumenta que a lei seria inconstitucional porque autorizaria a liberação de informações sobre os usuários que as operadoras têm o dever de guardar, violando, assim, a privacidade e o sigilo das comunicações. Relator do processo, o ministro Edson Fachin, votou pela improcedência da ação, por entender que os trechos questionados estão de acordo com a Constituição e, por isso, são válidos. Fachin ressaltou o significado de dados cadastrais, previsto na legislação brasileira, que são definidos como informações referentes a nome, endereço de assinante ou usuário registrado e autenticado. É inequívoca a interpretação segundo a qual, na expressão dados cadastrais, não estão incluídas interceptação de comunicação ou de dados telemáticos, mesmo em relação à possibilidade de requisição de meios, como prevista no artigo 13b, não há que se falar em violação à reserva de jurisdição, eis que a possibilidade de requisição visa a identificação e a localização imediata da vítima. O crime, portanto, está em evidente situação de flagrância, caso em que a própria norma constitucional admite restrição à privacidade de forma mais aguda. O ministro Nunes Marques pediu vista, mas o ministro Marco Aurélio adiantou o voto, abrindo divergência e julgando a ação procedente. Segundo o ministro, a Constituição é categórica ao exigir autorização judicial para o afastamento da privacidade. Se mostra conflitante com a Constituição a tomada da cláusula de forma abrangente, como se uma autorização geral, genérica, seja suficiente para afastar-se a privacidade. Essa cláusula é conflitante com esse sentido da generalidade da autorização com o texto constitucional. Então, confiro ao preceito interpretação conforme a Constituição para revelar harmônico com a Constituição o texto, desde que a autorização seja tomada como específica, ligada ao caso concreto, com as pessoas alcançadas, no tocante à privacidade, devidamente inviabilizadas. Ainda na sessão, os ministros começaram a julgar a ação proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, questionando interpretação da Justiça do Trabalho no sentido da incorporação das cláusulas coletivas ao contrato de trabalho individual. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes. Após as sustentações orais, a sessão foi suspensa.
O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido do deputado federal Daniel Silveira para derrubar a multa imposta ao parlamentar por violações à tornozeleira eletrônica. A defesa do deputado Daniel Silveira pediu ao Supremo que fosse reconsiderada a fiança no valor de R$100 mil, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por mau uso da tornozeleira eletrônica. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o parlamentar teria cometido pelo menos 30 infrações, entre descarregamentos de bateria e rompimentos do lacre do equipamento. Daniel Silveira contestou o valor da multa, que, segundo a defesa, seria desproporcional à sua renda como parlamentar. Alegou ainda que a denúncia contra ele teria pontos contraditórios e omissões. Ao negar o pedido, Alexandre de Moraes destacou que não há qualquer obscuridade e que a renda do deputado comporta o valor da multa, definido dentro dos parâmetros legais. A fiança, segundo o ministro, seria uma alternativa a uma nova prisão preventiva de Silveira. O parlamentar foi preso em fevereiro, depois de postar um vídeo nas redes sociais com ameaças a ministros do STF. Um mês depois, ele passou a cumprir regime domiciliar com imposição de medidas cautelares, entre elas o monitoramento por tornozeleira eletrônica. O número de mortes por Covid-19 no sistema prisional cresceu quase 17% nos últimos 30 dias. Os dados são de levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça. 267 servidores, a maioria de presídios no sudeste do país, morreram de Covid desde o início da pandemia. Entre os presos, foram 229 mortes. A situação se agravou nos últimos 30 dias, quando o índice de novas mortes no sistema prisional foi de 16,7%, mais que o dobro de novas contaminações no período. No sistema socioeducativo, foram 91 mortes. Todas as vítimas eram servidores. O índice no último mês subiu 13,8%. Já a taxa de novos casos foi de 7,7%. O levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que até agora 95.450 pessoas, entre presos, servidores e internos, tiveram Covid. Os primeiros registros começaram em março do ano passado. O boletim faz parte do monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e de execução de medidas socioeducativas e tem como base dados fornecidos pelas autoridades locais. O acompanhamento conta com o auxílio do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com as Nações Unidas para superar desafios no sistema. O trabalho também tem o apoio de grupos de monitoramento dos tribunais de justiça. Até o momento, 18 estados prestaram informações sobre a vacinação contra a Covid em unidades de privação de liberdade. Nas penitenciárias, apenas 1,5% dos presos receberam a primeira dose e 0,17% a segunda. Entre os servidores, 38% foram imunizados uma vez e 27% receberam a segunda dose. A Corte Especial do STJ condenou um conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina por falsidade ideológica. O conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, César Filomeno Fontes, e um servidor foram condenados pelo crime de falsidade ideológica. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o conselheiro, que era presidente da corte na época dos fatos, e o servidor atuaram para a inserção de uma declaração diversa da que devia ter sido registrada no sistema do tribunal a respeito do cumprimento do percentual mínimo de gastos com educação, para que o Estado de Santa Catarina conseguisse acessar linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. O relator da ação penal, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que ao julgar as contas do Estado de Santa Catarina referentes a 2011, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado percebeu o descumprimento do percentual mínimo de 25% exigido com gastos em educação. Mas as duas certidões inseridas no sistema diziam o contrário. Deste modo, para o ministro relator, a materialidade do crime é de fácil constatação, bastando a identificação do documento falso inserido no sistema para a comprovação da prática criminal de falsidade ideológica. O magistrado destacou ainda que os réus sabiam que o documento não correspondia à realidade e rejeitou uma das teses da defesa, segundo a qual a aprovação das contas do Estado atestaria a regularidade das informações prestadas na certidão.
O conselheiro foi condenado a 1 ano e 4 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de multa. Para o servidor, a pena foi de 1 ano e 2 meses de reclusão, mais multa. Em ambos os casos, as penas foram substituídas por restritivas de direito. Em vez de seguir, o Tribunal Superior Eleitoral mantém registros de candidaturas do PSC do Amapá em 2018. Voltamos já. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. Em sessão realizada nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o registro de candidaturas de políticos do Partido Social Cristão do Amapá nas eleições de 2018. Eles eram acusados de falsificar documentos para regularizar as contas do PSC e, assim, possibilitar o registro de candidaturas do partido. Mas o plenário entendeu que a fraude não foi comprovada. Tem 3 fatos que me chamam a atenção nesse episódio. O primeiro por que o ex-presidente do partido se oporia à regularização das contas? A primeira indagação, cuja resposta eu não saberia dar. Segundo, ele, mesmo no momento do pedido de regularização das contas, já não era mais o presidente. Portanto, não era ele mesmo que deveria ter outorgado a procuração. E terceiro, e aqui não se deve fazer nenhuma alegação leviana, mas a narrativa de plausibilidade de uma autofalsificação existe. Não é uma imputação, não há uma conclusão, mas há uma narrativa plausível pela razão, e aqui também considero um ponto relevante, é que nenhum dos candidatos foi acusado de ter sido responsável pela falsificação. A verdade é que ficou no ar quem teria sido o efetivo responsável por essa falsificação. Mas a verdade é que os recorrentes não foram, assim me parece, fora de dúvida, nesse processo. A 4ª turma do TST manteve decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que garantiu ao eletricista o direito adicional de periculosidade. Na Justiça, o eletricista disse que durante todo o contrato de trabalho esteve exposto ao perigo constante, já que desenvolvia as atividades sempre junto à rede elétrica de alta voltagem. Ele alegou ainda que permanecia durante toda a jornada em área considerada de risco. Em sua defesa, a empresa afirmou que o empregado nunca trabalhou em ambiente perigoso ou esteve exposto ao risco de incapacitação, invalidez ou morte que pudesse ter origem em energia elétrica. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a decisão de 1º grau que havia condenado a empresa ao pagamento do adicional. O regional entendeu que, embora se tratasse de um sistema de consumo, havia risco suficiente para autorizar o pagamento de adicional de periculosidade. Além disso, ficou comprovado, com base em laudo pericial, que o profissional trabalhou em local perigoso, com manutenção elétrica na limpeza da cabine de alta tensão, sem a utilização de equipamentos de proteção individual. A empresa, então, recorreu ao TST, que manteve a decisão. O relator na 4ª turma, ministro Caputo Bastos, verificou que a decisão do TRT está de acordo com a orientação jurisprudencial 324 da seção 1 de dissídios individuais do TST. A OJ assegura o adicional de periculosidade aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência ou que façam com equipamentos e instalações elétricas similares que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidades consumidoras de energia elétrica. Dessa forma, a 4ª turma manteve a decisão do regional, que condenou a empresa ao pagamento do adicional de periculosidade ao empregado. O Superior Tribunal de Justiça negou recurso da Fazenda Nacional que pretendia multar contribuinte que não fez a declaração de ganho de capital ao vender um veículo. Para a 2ª turma do STJ, foi verificada a boa-fé do contribuinte, já que a informação constava na ficha de bens e direitos na declaração anual do Imposto de Renda.
O caso de um contribuinte foi parar na justiça porque ele não fez a declaração de ganho de capital com a venda de um veículo no IR. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que o simples atraso no pagamento do tributo não seria causa de incidência da multa de ofício, como pretendia a Fazenda Nacional, pois a atual redação do inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996 já não traz a expressão pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo entre as suas hipóteses. No recurso especial ao STJ, a Fazenda Nacional sustentou que a multa de ofício de 75% foi aplicada em razão do não recolhimento do imposto sobre receita declarada e não porque teria havido recolhimento em atraso do tributo devido. O relator, ministro Mauro Campbell Marques, explicou que, apesar de não ter sido feita a declaração específica de ganho de capital, o contribuinte apresentou a informação da alienação do veículo e da diferença de valores na ficha de bens e direitos da declaração anual, e isso permite a verificação da evolução patrimonial dele. O ministro Mauro Campbell Marques destacou ainda que a legislação ampliou o prazo para pagamento sem multa de ofício e permitiu que o contribuinte já submetido a uma ação fiscal por parte da Receita pague tributos e contribuições declarados, acrescidos de juros e multa de mora até o 20º dia subsequente ao recebimento do termo de início da fiscalização. Sendo assim constatada a boa-fé do contribuinte, a informação constante da ficha de bens e direitos do imposto de renda supre a declaração de ganho de capital para fins de permitir o alongamento do prazo para pagamento espontâneo do tributo, a chamada denúncia espontânea. Com esse entendimento, a segunda turma, por maioria, negou o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. E a terceira turma do STJ decidiu que é possível ajuizar a ação para reconhecer relação com o suposto avô, mesmo que o pai falecido tenha sido registrado por outra pessoa. Entenda o caso. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reconheceu a legitimidade processual ativa de netos que, após o falecimento do pai, ajuizaram a ação para que fosse reconhecida a relação com o suposto avô, a chamada relação avoenga. O entendimento da terceira turma é que os herdeiros de pai pré-morto têm legitimidade para ajuizar a ação declaratória de relação avoenga, caso o próprio falecido não tenha pleiteado em vida a investigação de sua origem paterna, sendo irrelevante o fato dele ter sido registrado por outra pessoa que não o genitor. A classificação pré-morto é dada a quem faleceu antes do autor da herança, seu ascendente, e deixou descendentes que herdarão em seu lugar, conforme as regras do direito de representação previstas no Código Civil. Neste julgamento, a terceira turma aplicou os mesmos fundamentos de precedente, no qual a segunda seção estabeleceu que os netos possuem direito próprio e personalíssimo de pleitear a declaração de relação avoenga. Ao STJ, o suposto avô alegou, entre outros pontos, que este precedente não se aplicaria ao caso, porque seria necessário distinguir a situação em que os ascendentes do pai pré-morto são desconhecidos da hipótese em que está pré-estabelecida essa relação de filiação, ainda que apenas registral. Mas, para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a distinção pretendida pelo suposto avô é irrelevante para a solução do caso, uma vez que nas duas hipóteses levantadas, quando se desconhecem os genitores e quando já existe paternidade registral ou socioafetiva reconhecida, é imprescindível tutelar o direito próprio dos netos de verem reconhecida sua parentalidade avoenga biológica. E no próximo bloco, Justiça Mineira lança projeto para destravar obras públicas municipais no estado. Depois do intervalo. Aquele Brasil que existia no processo constituinte é totalmente diferente do Brasil que a gente tem hoje, graças à nossa Constituição. Claro, ainda temos muito a crescer, nós temos muito a melhorar, mas não podemos dizer que temos um país totalmente diferente após a promulgação da Constituição Federal de 88.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou hoje o projeto Destrava Minas 853, que visa resolver conflitos e dar andamento a obras públicas paralisadas em todos os municípios mineiros. A iniciativa se alinha à Estratégia Nacional do Poder Judiciário para 2021-2026, que prevê como macro desafio a adoção de soluções consensuais para os conflitos por meio de parcerias entre os poderes. O lançamento foi no auditório do órgão especial. O projeto Destrava Minas 853 visa desafogar processos travados por liminares ou atuar na fase pré-processual nas demandas com potencial de serem judicializadas. Por meio da mediação, o Destrava Minas visa a solução de conflitos que envolvem obras públicas paralisadas em todos os municípios mineiros. O evento reuniu representantes de órgãos de controle do Governo de Minas, Associação Mineira de Municípios e o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que elogiou a iniciativa. Eu acho que um exemplo que Minas Gerais dá para o Brasil de tentar organizar a casa, né? Obras inacabadas é incompetência, é desorganização, é desgovernança. Um comitê interinstitucional vai atuar para dar prosseguimento às ações e permitir o andamento de obras públicas nos municípios mineiros. Nós estamos lidando dentro de um estado que tem um princípio da legalidade, então nós temos que cumprir normas. E os municípios muitas vezes têm uma deficiência operacional nesse sentido. A MM entra nesse sentido de dar esse suporte de orientação, de capacitação para poder isso acontecer. Os casos serão encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, os Sejusques, para atingir um consenso de forma a remover obstáculos e encerrar litígios e resolver as ações. E esse programa Destrava 853 tem exatamente esse objetivo, de selecionarmos essas obras paralisadas em virtude de decisões judiciais, seja de primeira instância ou de segunda instância, e essas obras então serão encaminhadas aqui para o Sejusque, e o desembargador Newton então fará a seleção e chamará para uma conciliação ou mediação. A Advocacia Geral da União garantiu aos cofres públicos um ressarcimento de quase R$1,5 milhão por fraudes na Previdência Social. A Advocacia Geral da União conseguiu permissão da Justiça Federal para que o INSS descontasse mensalmente 20% do valor da aposentadoria recebida por uma ex-servidora pública condenada pela concessão fraudulenta de benefícios da Previdência Social. O desconto deve ocorrer até a quitação da dívida da RE com os cofres públicos, estimada em R$1.400.000. A fraude acontecia assim: a ex-servidora concedia os benefícios sem a presença dos segurados ou de seus procuradores. Ela também utilizava períodos de serviços que não existiam e com a utilização de vínculos empregatícios fictícios. Depois de comprovada a fraude, através de um processo administrativo disciplinar, ela foi demitida e o débito inscrito em dívida ativa. O TCU concluiu que a ex-servidora agiu de forma dolosa e a condenou a ressarcir aos cofres públicos os valores gastos pelo INSS com o deferimento e a manutenção de benefícios concedidos por fraude. Ela também não pode exercer cargo em comissão ou função administrativa pública pelo prazo de 8 anos. Como não foram localizados bens da ex-servidora na ação fiscal ajuizada que pudessem restituir aos cofres públicos, a AGU, representando o INSS, pediu à Justiça que o Instituto fizesse o desconto em folha dos valores devidos. A Lei 8.213, de 91, no artigo 115, prevê a possibilidade de que, se o segurado recebeu valores a mais por erro de cálculo, ele poderá devolver os valores de forma menos gravosa. Ao invés de pagar tudo de uma vez, o segurado parcela o débito. O entendimento foi estendido em casos de improbidade administrativa. A estratégia nesses casos foi estender a aplicação do artigo 115 para casos de improbidade administrativa, para casos de dívida solidária, em que a dívida não era do próprio benefício ou do próprio segurado, mas de um dano que esse servidor causou no desempenho das suas funções, na fraude que o devedor causou, que esse devedor causou e que ele foi condenado em ação de improbidade. A Justiça Federal acolheu os argumentos da AGU e determinou o desconto de 20% do valor mensal recebido pela executada a título de benefício previdenciário até a quitação total da dívida. Na próxima semana será realizada a terceira edição do seminário sobre o Poder Judiciário e o Mercado Imobiliário. O evento tem o apoio do Superior Tribunal de Justiça.
Na próxima quarta-feira, 23 de junho, magistrados e servidores do Poder Judiciário, integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, servidores e funcionários de entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, agentes do mercado imobiliário, advogados, estudantes e demais interessados poderão participar do 3º Seminário Jurídico, o Poder Judiciário e o Mercado Imobiliário, um diálogo necessário sobre a súmula 543 do STJ, origem, interpretação e efeitos. O seminário, que tem coordenação acadêmica do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, e do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Werson Rego, é uma iniciativa do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito, com o apoio institucional do Superior Tribunal de Justiça e da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, ADEME, do Rio de Janeiro. O evento acontecerá de forma virtual. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço https://eventos.congresse.me/stjimob. A Procuradoria-Geral da República reiterou pedido para que o Supremo arquive, por falta de provas, inquérito sobre a suposta participação de parlamentares no financiamento e na organização de atos antidemocráticos. No parecer encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, o vice-procurador-geral, Humberto Jacques de Medeiros, pede que as apurações do inquérito dos atos antidemocráticos sobre pessoas sem foro privilegiado prossigam na primeira instância. Entre as linhas de investigação indicadas pela Polícia Federal estão o recebimento de valores no exterior relacionados à monetização do canal Terça Livre, a tentativa de obstrução dos trabalhos da CPI das fake news e indícios de Caixa 2 eleitoral. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.